Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, já está conosco. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. A gente que agradece a sua participação. E hoje o tema é muito interessante, maternidade e trabalho. E antes da gente começar, eu faço o gancho aqui, dizendo para os nossos ouvintes o que a gente conversava há pouco. Teve um caso, agora no começo deste mês de setembro, lá no Espírito Santo, de uma mulher que é mãe e estava em busca de uma vaga de trabalho e teve uma conversa, ela conversou pelo WhatsApp com um possível empregador sobre uma entrevista. Essa entrevista foi marcada para um determinado dia às 8 horas da manhã. Esse empregador sumiu do mapa. Às 11 horas da manhã ele apareceu falando ou perguntando para essa mulher se eles poderiam começar a entrevista. E aí ela fala que não conseguiria agora, que se organizou para o horário das 8 da manhã e que às 11 não daria. Pergunta se poderia remarcar. Ele fala que não conseguiria porque tem muitos compromissos. Ela falou assim, também tem alguns compromissos agora. E aí ele ironizou, escrevendo o seguinte, posso imaginar a rotina de tantos compromissos de um desempregado. E aí ela vai e fala várias coisas, diz que não é porque ela está desempregada que ela tem que ficar disponível o dia inteiro, que ela estava se organizando para levar o filho para a escola e também fazendo um pudim que tinham encomendado para ela. E aí ele escreve o seguinte, sempre difícil contratar quem tem filhos mesmo. Uma dica, foque no que quer. Você não é a profissional que estou buscando. E aí, Carol? Chocante, né? Chega a ser surreal. Eu recebi surreal. Parece também. Até uma piada. Parece, né? Você fala, inventaram isso para um filme, para uma série. Não, é real. Eu acompanhei essa notícia, foi publicada, como você falou, Ariane, no LinkedIn, por essa profissional. E vou falar para vocês como profissional de RH, isso não é incomum. Isso é real. Isso que é o mais assustador. É assustador. A gente receber... E por incrível que pareça, eu não sei se do outro lado quem estava era um homem, né? Quem estava selecionando. Mas às vezes a gente escuta isso de mulheres. Isso dói até. Nós não queremos contratar mulheres porque mulheres engravidam. Já escutei isso várias vezes. E, claro, é o papel biológico, né? Existe um papel biológico de, né, dar à luz e ele é da mulher, né? Então, fato, isso acontece, não é inviável você conciliar a carreira com maternidade, é difícil, né, é suado. Eu tenho 3 filhos e eu tive um filho por ano. Tinha clientes que me encontravam e perguntavam assim, nossa, ainda não nasceu? Eu falava, não, é outro. E o empreender, assim, no empreendedorismo, a gente teve um programa que a gente falou sobre empreendedorismo feminino. No empreendedorismo, você não tem a licença maternidade. Então, de fato, você emenda muito a questão das gestações, né? Não existe uma licença, muito difícil você, às vezes, conseguir sair em uma licença maternidade. Várias amigas me perguntavam, Carol, como é? A sua vida mudou muito? Eu falei, mudou muito. Muda o seu eixo de vida quando você se torna mãe ou pai. E, claro que isso impacta, mas... essa é uma realidade do mundo. É algo que a gente precisa olhar e ter um cuidado muito grande de como nós vamos atuar frente a isso. Porque as mulheres são uma força de trabalho incrível. Eu tenho várias histórias para contar em relação a mulheres dentro, por exemplo, do meu negócio e de negócios de cliente, que fizeram grandes viradas de chave em termos de resultado. Mulheres mães. Mulheres que, inclusive, a gestação, a maternidade acrescentou muito em habilidades comportamentais para elas. Tá? E esse tema, Ariane, quem me pediu muito... conta isso. Eu vou contar. A minha filha de 11 anos vem há meses me perguntando se eu não via falar aqui na rádio sobre o equilíbrio entre maternidade e carreira. Aí eu achei que era um feedback pra mim. Eu falei, minha filha, mas tá acontecendo alguma coisa? Não, mamãe, é que eu acho que você faz isso muito bem. Nossa, foi um feedback que me ajudou eu sou totalmente contra trabalho infantil, mas essa filha tá pronta pro mercado de trabalho. Podem contratar a filha da Carol. Gracinha. Pois é, eu falei pra ela, então, filha, beijo, mamãe tá aqui falando sobre o tema que você pediu, tá? Depois você me dá umas dicas. Que linda. Mas só pra vocês terem uma ideia de panorama, gente, embora as mulheres representem 52% da população brasileira, elas só ocupam posições de destaque em 13% das maiores empresas no país, das 500 maiores empresas do país, desculpa. Existe um estudo, uma perspectiva global, Women in Boardroom. Elas estão presentes em somente 16,9% dos assentos de conselho e grandes empresas no mundo. E esse número cai para 8,6% no Brasil. Tem um estudo bem interessante e recente de uma empresa chamada Elliott Scott HR Brasil, que diz que 69% das mulheres acreditam que o seu crescimento profissional é mais lento
após elas terem filhos. E o diretor desta empresa coloca, claro, né, que o mercado ele tende a enxergar as mães com filhos na primeira infância como profissionais que não estão 100% disponíveis para situações atípicas ou não planejadas, como, por exemplo, trabalhar fora do horário, no final de semana, feriado, realizar viagem não planejada. E isso fez com que 39% dessas mulheres chegassem a perder alguma oportunidade por estar grávida, desejar ser mãe ou após retornarem de licença maternidade. Então, há um preconceito bem nítido em relação a essas trabalhadoras. 73% das mulheres que ainda não têm filhos, inclusive afirmam nessa pesquisa que a descoberta de uma gravidez vai ter algum impacto nos seus cargos atuais. E segundo essas respondentes, 62% acreditam que a principal preocupação de carreira de uma mulher que está gestante é se ela vai conseguir cumprir os seus papéis profissionais e da maternidade com excelência. 54% temem que elas serão demitidas após o retorno da licença maternidade e 48% cogitam se a empresa vai flexibilizar a jornada para que elas consigam equilibrar essa proximidade com os bebês também nos primeiros meses de vida. E 28% se sentem seguras se o entrevistador vai entender que elas vão ter o comprometimento necessário para exercer o trabalho devidamente, independentemente de ser mães. E aí, por último, para a gente parar de falar de cenário, são muitos números, tem muitas pesquisas, mas saiu também uma pesquisa da FGV colocando sobre essa questão da saída da realidade de mercado de trabalho após a licença maternidade. Então, 247 mil mães foram pesquisadas e quase 50% delas foi desligada após 2 anos de licença. Existe a lei que garante estabilidade e aí após a confirmação da gravidez e até 5 meses após o parto. E a gente está falando desse desligamento após essa estabilidade até 24 meses depois que essa mulher volta de licença. São os primeiros anos de vida da criança, né? Demandam cuidado, demandam um olhar, né, muito carinhoso, muito cuidadoso para isso. Mas é chocante, é um número muito alto. Lá na empresa, a minha empresa é predominantemente feminina, tem um histórico. A área de gestão de pessoas tem muitas mulheres, tem muitos excelentes profissionais homens também, mas tem muitas mulheres. E é muito comum a gente se deparar com mulheres que entram, decidem ter filhos e tem esse sonho. Lá a gente incentiva muito isso. Inclusive já teve gente que chegou e falou, eu nunca tinha visto uma empresa incentivar a maternidade. A maternidade transforma muito a mulher e ela transforma muito para melhor. As pessoas me perguntavam, Carol, mas como é que mudou muito para você? Eu falei, olha, minha rotina mudou muito, mas hoje eu sou uma pessoa, já era objetiva, eu me tornei mais objetiva. E quando as crianças eram pequenas, o que eu imaginava era, deixa eu resolver agora, porque eu não sei se daqui a 1 hora, 2 horas eu vou ter tempo de resolver. Então vamos resolver agora. A questão, inclusive, da maternidade e do equilíbrio com carreira faz com que muitas mulheres queiram empreender, porque vem no empreendedorismo, além de uma fonte de renda, uma forma de conseguir flexibilidade para essa rotina. Muitas vezes a rotina é extremamente pesada, aliás, é sempre muito pesada. Não existe muito um final de semana, às vezes bem marcado, mas muitas vezes garante certa liberdade. Existem pesquisas também sobre isso, né, relacionado ao empreendedorismo feminino, tá? Caramba. Carol, você vai falando e aí a gente vai se lembrando de várias mulheres, né, que a gente conhece, amigas, familiares. E a gente tem hoje uma tendência de as mulheres terem filhos mais tarde, todo mundo sabe disso. E tudo bem, tudo ótimo se isso for uma opção pessoal, algo que está ali no coração, no projeto mesmo dessa mulher. Agora, é meio duro e até um pouco cruel a gente pensar que algumas dessas mulheres deixam essa maternidade para mais tarde, as que querem ter filhos, ou que deixam de tê-los mesmo querendo por conta do trabalho, né? Você vê o trabalho sendo esse balizador e não o sentimento, o desejo, enfim. O que essa mulher quer ali pessoalmente, mas sim o que o mercado ou o ambiente, né, mercadológico impõe para essa mulher para que ela seja bem-sucedida, respeitada, enfim, tenha uma carreira. Ariane, a realidade é bem essa. Você, às vezes, tem que sair do que você tinha de planejamento pessoal, familiar, para se adequar a algo que não faz sentido. Não faz sentido. Então, existe uma pesquisa, inclusive, pesquisando um pouquinho para trazer para vocês, eu me deparei com uma pesquisa de uma organização chamada WIN, dos Estados Unidos, falando sobre a decisão de adiar a maternidade.
foi um mercado de lá pesquisado, e é incrível, assim, os números relacionados a decidir sim para conseguir galgar cargos mais altos e depois dos 35 resolver realmente tomar a decisão. Não porque eu queria, mas porque eu vi que era necessário. Algumas pessoas consideram estilo de vida, questões financeiras. Mas nessa outra pesquisa aqui do Brasil que eu citei para vocês, 44% acreditam que a escolha da maternidade das mulheres entrevistadas, né, não tem relação com o momento de carreira, mas sim com a escolha pessoal e familiar de cada uma, como você mencionou. E apenas 9% se sentem mais confortáveis e amparados para ter filhos no início da carreira, enquanto as pessoas que estão, né, ou enquanto estão em cargos operacionais, mais 22% cogitam a maternidade quando estiverem em cargos estratégicos. Ou seja, para eu chegar até lá, não dá para ser mãe. E dá, gente. É possível sim, mas isso demanda um equilíbrio entre muitas coisas e, claro, não envolve só as mulheres que querem ser mães, que são mães. Envolve uma sociedade como um todo, né? Envolve as empresas, envolve os homens, principalmente, nessa jornada. Então, é uma batalha aí bastante grande. Carol, a impressão que eu tenho como homem é de que as mulheres vão sendo culpadas independente dessa fase da vida delas, né? Porque eu vejo pelas minhas amigas mais próximas, por alguns conhecidas, se você tem filho mais cedo, as minhas amigas que tiveram filhos ali na época da faculdade, ou quem está contratando fala, mas ela já tem filho, ela vai precisar sair, vai sair muito para as coisas, vai ter que ir em consulta. Se você tem filho ali por volta dos 30 anos, é um problema justamente por tudo isso que a gente vem falando agora. Um problema para quem está contratando, tá, gente? E se você tem filho com uma idade um pouco mais avançada, é um outro problema. Então, a impressão de que eu tenho é que sempre é um problema para a mulher isso. A gente vive uma cultura em que filhos são vistos como problema. Esse é um fato. Né? Filhos são vistos como um problema, crianças são vistos como um problema. E aí é uma opinião bem pessoal minha mesmo, né? Carol Borges, minha pessoa física. Filhos nos transformam profundamente, assim. Eu estava mencionando a questão de fato, Paulo, em qualquer momento um filho vai te demandar. Em qualquer momento da sua vida, você vai ter que mudar a rotina, você vai ter que mudar a prioridade, sim, mas isso não impede que você continue olhando e equilibrando outros pratinhos na sua vida. Então, os grandes desafios da maternidade estão muito ligados a cumprimento desses papéis. Eu vou poder conseguir cumprir esses meus papéis bem, tanto no meu trabalho quanto dentro de casa. Como é que eu vou equilibrar a minha jornada? Não é só o papel de mãe, mas eu tenho uma casa, eu tenho afazeres domésticos, muitas vezes, que em muitas situações as mulheres, existem pesquisas sobre isso também, elas são mais sobrecarregadas em relação a isso. Como é que eu vou continuar a dar foco ao meu desenvolvimento profissional em qualquer fase de vida? Faz parte, né? Lifelong learning é algo, você estar constantemente em desenvolvimento, isso vai ter que continuar na pauta se eu quiser me desenvolver. Então, como é que eu vou construir uma rede de apoio? Você ter uma rede de apoio muito maravilhosa ajuda muito. Mas tem mulheres, por exemplo, que são mães solo. Tem mulheres que se separam e às vezes tem um apoio do ex-companheiro só no final de semana. Às vezes não tem, nem financeiro e nem na rotina com os filhos. E uma rede de apoio que possibilite ela levar a consultas ou que alguém leve a consultas. Não existe, o trabalho vai continuar, o trabalho com a criança ele continua a existir. Alguém vai ter que fazer. Se não é aquela mulher, outra pessoa vai ter que apoiar. Então, meu esposo fala muito assim, o homem ele precisa chegar numa mesa de executivos e falar, olha, eu preciso sair mais cedo porque hoje eu vou assistir a apresentação de balé da minha filha. Porque hoje eu preciso levar minha no pediatra. Sem que alguém levante a mão e fale, ué, mas você não tem esposa? A mãe não pode levar? Inclusive, Carol, isso é uma coisa que o André Luiz, um ouvinte da gente, acabou de ressaltar aqui, ele mandou pra gente, dizendo que a gente precisa focar no papel do pai também nisso, trazer o pai para essa discussão, porque fica tudo em cima da mãe, e aí ele diz que qualquer necessidade, a empresa entende, a ausência vai ser sempre da mãe. E aí a gente precisa falar sobre isso também, né? Obrigado, André, pela participação. É isso mesmo, André. Eu acredito demais nisso. É uma mudança cultural. Não é só o empregador olhar para a mulher num processo seletivo ou durante a trajetória na empresa e imaginar que a pessoa vai ter neném, vai ter uma criança e que vai impactar somente a rotina dela. Não, isso tem que impactar a rotina da família e tem que haver esse equilíbrio. Hoje a gente tem aí, já teve um ganhozinho
eu acho pouco expressivo, bem pouco expressivo de extensão da licença maternidade, né, masculina aí para 20 dias. É pouquíssimo. Muito pouco. Pouquíssimo. Em alguns outros países, a gente consegue equilibrar, inclusive, licenças em períodos diferentes para homens e mulheres. Então, ter esse acordo. O pai fica um período, a mãe fica outro período. E ter um acompanhamento mais próximo da criança ali na primeira infância. Mas, de fato, envolvem desafios, inclusive, de manutenção de rotina pessoal. Os homens estarem envolvidos para a mulher conseguir fazer um exercício físico, para conseguir fazer uma viagem a trabalho ou para descansar. Então, às vezes para conseguir assistir um Netflix, né, gente? A mãe acordou a madrugada inteira, colocou o filho para a escola, foi trabalhar, buscou, se preocupou com a alimentação do filho, trabalhou de tarde, chegou em casa, aí ela vai lá limpar a casa inteira. Não tem condições, pelo amor de Deus. Não, né? quando ela sai para fazer alguma coisa, ou, enfim, por exemplo, se ela pode participar de uma viagem a trabalho, alguma coisa assim, ainda vem a culpa, né, que a gente falava. Então, assim, é tudo muito complexo. Eu falo isso no lugar de homem, assim, peço até licença, né, porque vocês duas aqui estão no lugar de fala de vocês, eu tô aqui mais afastado. Pela experiência que eu tive na minha própria casa, né? Meu pai faleceu muito cedo, então minha mãe foi uma mãe que cuidou de todo mundo. E minha irmã também foi uma mãe solo. Então eu vi de perto essa construção com meu sobrinho, comigo também, como é que o sistema cuidava de toda essa situação, né? Exatamente, Paulo. A gente tem temos muitas realidades diferentes, mas de fato, em todas elas, a mãe tem uma sobrecarga. Existem situações em que o pai se envolve muito e a gente já olha para aquilo, brilha os olhos e fala, nossa, isso aqui tem que ser um exemplo para todo mundo. Mas, de fato, é algo que a sociedade como um todo precisa pensar e as empresas estão envolvidas nisso. Os homens, como o nosso ouvinte André mencionou, e as empresas, né? Então, além do fortalecimento da mulher pelo homem, a divisão de tarefas, o incentivo ao networking, a eventos, a estudos, a participar de processo seletivo, a topar promoção. Tem mulheres que recusam promoção porque têm medo de não conseguir fazer esse equilíbrio entre as responsabilidades que ela vai ter e a rotina que ela tem com os filhos. Olha isso. Então, quando a gente vê aquelas fotos, alguns amigos me perguntam, Carol, que evento é esse que você tá? Só tem você, mais 2 mulheres, ou só você e esse tanto de homem? É porque é desgastante. Algumas mulheres têm um potencial enorme. Você olha para mulheres incríveis e tem empreendedoras incríveis na nossa cidade, movimentos incríveis ligados a empreendedorismo feminino, a mulheres no mercado de trabalho. Mas tem mulheres que respiram fundo e falam, não dá para mim. Não dá porque eu não tenho apoio suficiente para conseguir, né, topar esse desafio. E aí vai a questão da admiração, a questão, gente, do assédio nas empresas. Tem mulheres que topam não entrar, às vezes, num grupo de líderes porque se sentem assediadas. São empresas que permitem que isso aconteça. Então, são embarreiramentos que nós, como empreendedores, nós, como parte de uma sociedade, precisamos estar atentos a eles. E que a mulher passa tanto na maternidade quanto só por ser mulher, né? Ontem estava conversando com uma amiga que fez um processo seletivo e ela contou que não morou com o pai quando criança e o entrevistador perguntou para ela qual era o trauma dela por ter sido abandonada pelo pai. E é uma coisa tão pessoal, você coloca uma carga tão grande em cima da mulher, né? Porque eu aposto que ele não faria essa pergunta se fosse um homem, provavelmente ali. Sim, sim. Carol, 8h32, só para a gente fechar aqui, então, vamos dar um servição. A gente trouxe muitas realidades, muitas dores, muitas vezes, né, dessas mulheres, das mães, das famílias. Agora, como que todo mundo, os colegas de trabalho, sobretudo os líderes, os gestores, o que eles podem fazer de prático? Se tiver alguém nessa posição, e certamente tem nos ouvindo agora, como começar a mudar? Como tornar esse ambiente mais acolhedor, mais propício para, primeiro, atender as demandas dessa mulher e depois reconhecê-la, valorizá-la, entender que essas mulheres, sendo mães de 1 filho, 2, 3 filhos, têm todo o potencial e toda a capacidade de ocuparem os espaços que elas desejarem. Bacana, Ariane. Eu falo que uma das questões também, e falo pela minha experiência, que a gente acompanha muitos profissionais em várias fases de carreira, quando uma profissional chega para dar notícia de que ela está gestante, ela já está com uma série de, inclusive empresas que têm uma cultura muito aberta a isso, mas ela já está com uma série de inseguranças, medos, ansiedades, e ela chega para dar aquela notícia às vezes para um líder e ela não recebe o apoio, até a parabenização. Às vezes é um sonho, aquela pessoa quer aquilo há muito tempo. E ela não recebe aquele apoio, aquele carinho e da alegria daquele momento para a vida dela, né? Uma das questões que mais impacta a permanência e o engajamento de um colaborador no negócio é o envolvimento emocional com a empresa.
A empresa está realmente conectada emocionalmente com esse profissional, com a vida dele. Então, primeiro ponto, se você é um líder ou uma líder, não interessa se é homem ou mulher, e você recebe a notícia de um colaborador, uma colaboradora está gestante, gente, isso é motivo de parabéns. Fico feliz por você, isso vai mudar a sua vida, né? Que bom, estamos aqui para apoiar, vamos em frente. Vamos começar a conversar agora sobre esse seu período. Vai ter que ter um período de transição, a pessoa vai estar ausente por um período da empresa. Como é que esses repasses vão ser feitos? É um ótimo período da empresa pensar sobre sucessão. Essa pessoa pode, não que ela vá ser desligada, não, mas ela pode ser promovida. Na volta dela, ela vai ter um tempinho ali ainda de adaptação e ser movimentada, passar por outros cargos, contribuir com outras áreas da empresa, e ter alguém que vai substituir durante esse período, que vai ganhar musculatura também para outras atividades. Então, a empresa precisa ver nessa possibilidade, nessa alternativa, também fonte de ganhos em outras pontas no negócio, em termos de gestão. Um papel importantíssimo das empresas é revisitar esses valores e essas crenças a respeito da mulher mãe no mercado e alinhar os processos de seleção, que a gente veio comentando aqui, desses absurdos que a gente escuta, as perguntas, os comentários, os processos de avaliação de desempenho. Você está achando que a pessoa não vai performar ou você tem isso realmente implementado na empresa e sabe dizer que a pessoa não performou no trabalho? Tem mulheres que voltam, eu falo que a licença maternidade são umas feras, assim, algumas, claro, às vezes sofrem mais durante esse processo, mas desempenham muito bem e desenvolvem habilidades, como, por exemplo, resiliência, flexibilidade, inteligência emocional, adaptabilidade, gestão de tempo. Gente, isso maternidade dá pra gente a rodo, assim, é incrível. Então, as empresas precisam reavaliar isso. Esse processo de acompanhamento dos profissionais, inclusive das profissionais que estão em licença e estão voltando. Eu tenho uma prática, porque eu valorizo muito isso. Eu acho que nós, como mulheres, e nós como seres humanos, a gente se sente preenchido, se sente realizado quando a gente equilibra muitos papéis, quando a gente está feliz com esse equilíbrio. O equilíbrio é o que traz a alegria, a felicidade. Então, eu gosto muito de fazer o acompanhamento das gestantes que chegam na empresa, às vezes pessoas jovens, pessoas que tinham sonho da maternidade há muito tempo, mas esse retorno, ele é árduo. A mãe pensa em muitos momentos, será que eu volto? Será que eu não volto? E é importante que tenha alguém para ponderar isso. Então, quero mandar um beijo grande aqui para Karen e para Milena, são colaboradoras minhas que eu acompanhei muito de perto, esse processo de maternidade e do ligar e falar, como é que você está? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Então, daqui a um mês, eu sei que você vai estar de volta, eu quero saber o que você está pensando. O que você está pensando? É um trabalho de mentoria também. Olha, para mim foi assim, eu me organizei assim. O que você precisa da gente para que a sua volta seja mais tranquila? Você é importante pra gente. A gente tá doido para você voltar. Vai ser bom pro neném? Como é que você vai, né? Como é que você tá se organizando? Como é que você precisa que a gente apoie também esse retorno? Gente, isso faz uma diferença enorme na nossa vida como mãe, né, para o retorno. Então, o treinamento dessa mãe, a continuidade do treinamento dentro da empresa, como é que é essa movimentação, eu decido movimentação ou não de colaboradores na minha empresa, a maternidade não pode ser um motivo que impeça a movimentação para a progressão na carreira. Criar políticas e benefícios que façam sentido para apoio à mulher, mãe na empresa. Desde que se fizer, né, for compatível com o porte da empresa, plano de saúde, auxílio creche, material escolar, a jornada flexível, a compensação de dias importantes para a família, uma apresentação da criança na escola, uma reunião de pais na escola. Mais uma vez, esse envolvimento emocional traz um engajamento, uma proximidade muito maior do colaborador com o negócio. E muito apoio, muito diálogo, oferecimento de mentoria, de direcionamento. Tudo isso cria um ambiente muito propício, porque isso também é diversidade. A mulher mãe na empresa, em muitos segmentos, inclusive, é uma diversidade enorme, apesar de elas, né, de sermos maioria na sociedade. Mas muitas vezes dentro das empresas existem embarreiramentos. Muito bom, 8h38. Tenho certeza que a sua filha está super, hiper orgulhosa. Eu amo todas as colunas aqui da Carol, mas essa em especial foi muito, muito boa. Uma baita conversa. Se você perdeu algum trecho, revisita depois nas nossas redes sociais, vale a pena. Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, obrigada por hoje. Até semana que vem, Carol. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Ótima quinta.